Não abre essa geladeira de novo, mãe. A senhora não paga essa comida. Foi o meu filho quem disse isso. Marcos. Esse homem de 42 anos olhou para mim, segurou a porta da geladeira que eu tinha me abaixado para abrir e fechou na minha frente. Eu ainda tinha o iogurte na mão. 31 anos dando aula no ensino público. Uma vida inteira economizando centavo por centavo. E agora eu precisava de permissão para comer dentro da própria casa. Mas ele não sabia de uma coisa. Que eu guardei quieta por quase 4 anos, enquanto engolia sapo atrás de sapo dentro daquelas paredes. E quando eu decidisse abrir a boca, ia mudar tudo. Meu nome é Irene Cavalcante. Tenho 70 anos. E essa é a história de como aprendi, tarde, mas aprendi, que silêncio também pode ser estratégia. Naquele dia, em outubro de 2024, eu fiquei parada no meio da cozinha, segurando aquele iogurte grego que custava R$ 4,50, e senti uma coisa estranha. Não era vergonha. Vergonha eu já tinha passado fazia tempo. Era uma clareza fria, do tipo que vem quando você para de tentar entender e começa a enxergar. Marcos tinha ido embora para o trabalho. Flávia tinha saído com as crianças. A casa estava quieta, e eu fiquei ali parada, com o iogurte na mão, no meio da cozinha de uma casa que, e isso ele não sabia, estava escriturada no meu nome havia 4 anos. Comi o iogurte de pé, devagar, olhando pela janela da cozinha para o quintal. E lembrei do Roberto. Roberto que antes de morrer tinha me olhado da cama do hospital e dito com aquela voz de contador que ele tinha, precisa e sem enfeite. Irene, nunca coloca tudo num lugar só. Eu tinha obedecido. Sempre obedeci ao Roberto nas coisas que importavam. Voltei ao presente, ao iogurte, ao quintal, ao silêncio da casa. Fui até o quartinho dos fundos. O meu quarto, sem janela, que antes era a suíte de frente. Abri a gaveta da cômoda e lá estavam os cream crackers. O pacote já estava na metade. Eu tinha começado a guardar bolacha escondida como se tivesse 7 anos e tivesse aprontado alguma coisa. 70 anos. Professora aposentada. Guardando bolacha na gaveta do quarto porque tinha vergonha de sentir fome. Fechei a gaveta. Sentei na beira da cama. Toquei a caderneta azul de capa dura que ficava embaixo do colchão. A caderneta do Roberto, com números, datas, nomes de banco, a letra miúda e precisa dele preenchendo cada linha. Segurei ela com as 2 mãos por um tempo. Não abri. Não precisava abrir. Eu sabia o que estava escrito lá. Amanhã, pensei. Amanhã eu ligo pro Valdemar. Mas para entender o que eu ia fazer naquele novembro, você precisa entender o que aconteceu antes. Não de uma vez. A coisa não chegou de uma vez. Chegou como chuvisco, sabe? Aquele que você nem percebe que está molhando até estar encharcada. Tudo começou em março de 2021. Roberto tinha morrido em agosto de 2019, depois de 2 anos acamado que eu curei sozinha. Marcos não podia, porque tinha obra no interior, tinha as crianças pequenas, tinha a vida dele que não parava. Eu entendia. Ou fingia entender que às vezes é a mesma coisa. Fiquei sozinha naquele apartamento de 2 quartos no Ipiranga, eu e a aposentadoria do magistério. R$ 3.800 por mês, que era o suficiente para viver com cuidado, mas não para viver sem pensar. Foi quando Marcos apareceu com a proposta. Estava sentado na minha mesa de jantar, tomando o café que eu tinha feito, com aquela expressão de quem está fazendo um favor enquanto pede um, e disse: "Mãe, a gente está esperando o 2º filho. O apartamento em Santo André está pequeno. Encontrei uma casa em Mauá, espaço para todo mundo, quintal, um quarto para a senhora. Mas precisa de 200 mil de entrada. Se a senhora vender o AP, a gente compra junto e a senhora mora com a gente. Vai ser bom para todo mundo." Eu olhei para ele. Olhei para o apartamento. As paredes que eu tinha pintado, a janela pela qual Roberto via a rua quando ainda conseguia levantar, a cozinha onde eu fiz comida há 30 anos. E pensei no que Roberto teria dito. Nunca coloca tudo num lugar só. Então eu disse sim, mas não do jeito que Marcos esperava.
Vendi o apartamento por 320 mil. Dei 200 mil para o meu filho. Os 120 mil restantes depositei numa poupança no Banco do Brasil, conta só minha, que eu não mencionei para ninguém. E fui com o Dr. Valdemar, amigo do Roberto desde a faculdade de Direito, contador e advogado, um homem que escolhia as palavras como quem escolhe ferramentas. Cartório, assinar os papéis da casa. A escritura saiu no meu nome, não no de Marcos, no meu. Porque eu era quem tinha o dinheiro, eu era quem tinha o CPF sem pendência, e Marcos não foi ao cartório porque tinha reunião. Nunca perguntou depois, nunca leu os documentos. Assumiu que estava resolvido do jeito que ele imaginava. Cheguei na casa de Mauá numa tarde de abril, com 3 malas e a caderneta do Roberto na bolsa. A casa era bonita, 3 quartos, quintal com mangueira, sala espaçosa. Flávia me recebeu com um sorriso e disse que tinha preparado o quarto da frente para mim. Janela grande, sol de manhã. Eu agradeci. Naquele dia, era verdade que parecia bom. Durou pouco. A geladeira foi a primeira coisa. 1 mês depois que cheguei, Flávia reorganizou tudo, para ficar mais fácil de achar. E a minha prateleira ficou sendo a de baixo, a menor, embaixo de todas as outras. Para pegar qualquer coisa, eu tinha que me abaixar com os joelhos, que já não eram mais de 20 anos. Não disse nada. Achei que era jeito dela de organizar. Depois vieram os comentários. A senhora já tomou café hoje, mãe? Dito com aquela voz de preocupação que na verdade é controle. Iogurte grego é caro. Tem o comum ali atrás. Mãe, não precisa pegar o queijo. A gente almoça daqui a pouco. Sempre em voz baixa. Sempre com um sorriso, sempre com uma justificativa que soava razoável se você ouvisse de longe. De perto, dentro da sua pele, parecia outra coisa. Marcos, eu disse numa tarde de julho daquele primeiro ano, quando ele chegou do trabalho e eu ainda estava processando o comentário sobre o queijo. Eu tenho a minha aposentadoria. Posso contribuir com as despesas da casa normalmente. Ele me olhou com aquela expressão de filho prático que resolve as coisas. Mãe, fica tranquila, a gente já tem tudo calculado, mas já que a senhora falou, ia até te pedir para fazer uma transferência mensal para facilitar. 3 mil por mês, entra na conta da casa, a gente paga tudo junto. Mais prático. 3 mil, quase toda a minha aposentadoria. Eu concordei. Na época, pareceu razoável. Eu morava lá, comia lá, as contas eram pagas. O que eu não percebi logo foi que ao transferir o dinheiro para a conta dele, eu tinha virado financeiramente dependente do filho. Porque o que entrava para a conta da casa, Marcos controlava. E o que Marcos controlava, Flávia organizava. Em agosto de 2022, eu voltei de uma tarde na casa de Dona Sônia, minha vizinha, mulher de 68 anos que morava do outro lado da rua e com quem eu tinha o costume de tomar café toda semana. E encontrei meu quarto diferente. A cama estava no mesmo lugar, mas as minhas coisas tinham sido encostadas na parede, as prateleiras esvaziadas, e havia uma mesa de escritório no centro do cômodo que não era minha. Flávia apareceu na porta com aquele sorriso de quem está fazendo um favor. Dona Irene, a gente precisou usar esse quarto como escritório. O Marcos está trabalhando muito de casa e precisava de espaço. Mas preparamos o quartinho dos fundos para a senhora. Tá bem organizado, mais silencioso para descansar. O quartinho dos fundos, sem janela, com uma cama de solteiro e uma cômoda pequena. Enquanto meu quarto, o quarto que eles tinham me dado quando cheguei, virava escritório do genro. Flávia, eu disse devagar, você não me perguntou. A gente não queria incomodar a senhora, Dona Irene. Sei que a senhora não gosta de confusão. Ela saiu. Eu fiquei parada na porta do quartinho dos fundos, olhando para aquela cama de solteiro, e senti alguma coisa que eu ainda não sabia nomear. Não era só raiva, era reconhecimento. Eu tinha visto esse padrão antes, não em mim, mas em alunas minhas, em vizinhas, em mulheres que foram perdendo espaço tão devagar que um dia acordaram e não tinham mais onde ficar. Não disse mais nada. Arrumei minhas coisas no quartinho. Coloquei a caderneta do Roberto embaixo do colchão e fiquei observando. Em janeiro de 2023,
Marcos me levou ao cardiologista, consulta de rotina que eu mesma tinha marcado, mas ele quis me acompanhar. Na sala do médico, o doutor Fonseca fez as perguntas de sempre. Como estava o sono, a pressão, os remédios? Antes que eu abrisse a boca, Marcos respondeu: Ela tem esquecido de tomar os remédios às vezes, doutor. Fica um pouco confusa quando acorda, demora a lembrar o dia da semana. Pausa. A gente está preocupado. Eu olhei para o meu filho. Ele não olhou para mim. Marcos, eu disse, com a voz calma que eu usava em sala de aula quando um aluno estava errando feio. Eu tomo meus remédios todo dia, às 7 da manhã. Tem alarme no celular. Dr. Fonseca me olhou de verdade e anotou alguma coisa, mas o estrago já estava feito. A narrativa tinha sido plantada. Ela fica confusa. Ela esquece. A gente está preocupado. Palavras que ditas no consultório médico pelo filho viravam prontuário. Na volta no carro, eu disse para o Marcos que não gostei. Ele desviou o olhar para o trânsito e disse: Mãe, é só porque a gente se preocupa com a senhora. A Flávia estava até comentando que talvez valesse consultar um geriatra também, para fazer um acompanhamento completo. Geriatra. A palavra cabia em muita coisa que eu não queria nem pensar. Em abril de 2023, aconteceu o grupo de WhatsApp. Era sábado de manhã. Eu tinha acordado cedo. Sempre acordei cedo. 40 anos de escola formam o hábito. E abri a geladeira para pegar o iogurte. Tinha 2 iogurtes gregos que eu tinha separado na prateleira de baixo. A minha, mais um pedaço de queijo prato. Peguei um dos iogurtes e o queijo e levei para o quarto para comer enquanto lia. 1 hora depois, o celular começou a vibrar. Notificações do grupo Família Cavalcante. O grupo que tinha eu, Marcos, Flávia, a Cláudia do Curitiba e uns primos. Abri e vi a foto primeiro. A geladeira aberta, com destaque para a prateleira de baixo, onde só tinha ficado um iogurte. A legenda, enviada pelo Marcos. Olha o que aconteceu com as compras de R$ 800 que fiz ontem. Um dia. Emoji de espanto. Emoji de cabeça explodindo. A Cláudia mandou: Marcos, tá na hora de pensar numa solução melhor, hein? Um primo respondeu com um emoji de nossa. Ninguém perguntou o que tinha acontecido. Ninguém pensou que eu estava no grupo. Eu estava no grupo. Li tudo. Coloquei o celular na cama com cuidado, como se fosse um objeto frágil, e fiquei olhando para o teto do quartinho sem janela. Depois fui até a cômoda e abri a gaveta de baixo, onde eu tinha guardado um pacote de cream cracker alguns dias antes, sem pensar muito, instintivamente, como o bicho que começa a fazer estoque sem saber por quê. Peguei uma bolacha. Comi. Peguei outra. Naquele momento, entendi que tinha chegado num lugar que eu nunca devia ter deixado existir. Uma mulher de 69 anos guardando bolacha no quarto porque sentia vergonha de sentir fome dentro da própria casa. Eu tinha o sorriso fino que ninguém via. Tinha a caderneta debaixo do colchão. Tinha R$ 120 mil numa poupança que só eu sabia. E tinha a escritura da casa no meu nome, que Marcos nunca tinha lido, porque Marcos nunca duvidou que as coisas fossem do jeito que ele imaginava. A foto na geladeira foi a 5ª. Eu tinha começado a contar os episódios. Era o jeito do Roberto de me ensinar a ser professora também de mim mesma. Anota. Irene, o que não é anotado vira opinião de quem quiser. E lembrei de uma tarde de 2018, Roberto ainda em casa, mas já fraco, sentado na poltrona porque a cama tinha virado difícil de sair. Marcos tinha vindo visitar, uma das poucas vezes naqueles 2 anos, e ficado 2 horas. Na hora de ir embora, me olhou e disse: Mãe, você tá dando conta, né? A Flávia não pode vir muito porque os meninos são pequeninhos. Eu disse que tava. Roberto, da poltrona, não disse nada. Mas quando Marcos saiu, ele me olhou e disse baixinho: Você é mais forte do que ele merece. Voltei ao presente. Ao quarto sem janela. A bolacha na gaveta. As mensagens do grupo que ainda piscavam no celular. Guardei tudo isso também, na memória, onde ninguém mexe. Em meados de 2024, Marcos chegou em casa com uma mulher que ele apresentou como Doutora Conceição, nutricionista indicada por um irmão da sua igreja.
uma evangélica do ABC que ele tinha começado a frequentar havia uns 3 anos. Doutora Conceição tinha uns 45 anos, cabelo preso, voz de quem está sempre explicando algo para a criança, e me olhou com aquele olhar clínico que eu reconhecia, o olhar de quem já decidiu antes de examinar. Dona Irene, o Marcos me falou de algumas preocupações com a alimentação da senhora. Vamos só conversar um pouquinho? Conversamos. Ela anotou. Voltou 2 semanas depois com um plano alimentar. Calorias reduzidas, sem laticínios integrais, sem frituras, sem nada que tivesse gosto de prazer. Justificado em laudos e linguagem técnica que soava como cuidado e cheirava a controle. Na terceira visita, em julho, enquanto Marcos ficava escutando da sala, doutora Conceição olhou para mim com aquela voz suave e disse: Dona Irene, às vezes ambientes muito agitados podem ser muito estimulantes para pessoas na sua faixa etária. Existem espaços especializados hoje em dia, muito acolhedores, onde a senhora teria acompanhamento completo e mais tranquilidade. Espaços especializados. Eu encarei ela por 1 segundo. 2. Sorri fino. Que interessante, eu disse. Vou pensar nisso. Ela foi embora. Marcos entrou na cozinha com cara de quem esperava outra reação. Eu estava fazendo chá. Mãe, a doutora Conceição é muito boa, você pode confiar. Eu sei, eu disse. Confio em muita gente. Ele não entendeu. Não precisava entender ainda. Naquela noite, tirei a caderneta debaixo do colchão e abri pela primeira vez em meses. Os números do Roberto estavam lá, a conta do Banco do Brasil, o saldo que eu nunca tinha tocado além das transferências mensais para o financiamento. Calculei. Em outubro de 2024, a última parcela vencia. A casa estaria quitada e escriturada no meu nome há 4 anos. Fechei a caderneta. Coloquei de volta. Deitei no colchão estreito do quartinho sem janela e olhei o teto escuro por um longo tempo. Não era raiva o que sentia, era espera. O tipo de espera que só conhece quem passou a vida inteira sabendo que o momento certo existe e que não adianta se mover antes dele chegar. Em outubro de 2024, a parcela final do financiamento foi debitada. A casa estava quitada. No meu nome. E foi no dia seguinte que Marcos, na cozinha, fechou a geladeira na minha frente e disse que eu não pagava a comida. 3 dias depois, numa manhã em que todos tinham saído, eu fui até a gaveta da cômoda, peguei o cream cracker, comi de pé no quarto sem vergonha nenhuma e pensei: acabou. Fui até o quarto, sentei na beira da cama e fiquei olhando para o nada por um tempo. Não sei quanto tempo. O sol entrava pela fresta embaixo da porta, o único jeito de saber a hora naquele quartinho sem janela. E eu via a poeira boiando naquela faixa fina de luz, quieta, suspensa, exatamente como eu me sentia. Suspensa. 70 anos. Professora por 31 deles. Mulher que segurou banca sozinha quando o Roberto ficou doente, que pagou faculdade de engenharia para o filho bordando em bico de crochê nos finais de semana, que vendia bolsa de couro para completar o mês sem reclamar para ninguém. E agora tinha vergonha de abrir uma geladeira. Não era tristeza. Era uma espécie de inventário frio, desses que você faz quando para de negar e começa a somar. Quanto tempo eu tinha deixado passar? Quantas vezes eu tinha engolido a humilhação achando que era paciência? Quantas noites eu tinha ouvido Flávia reorganizar a cozinha, mover as minhas coisas, redefinir o que era meu e o que era deles. E eu tinha ficado quieta, porque parecia menor do que brigar. Não era paciência. Era covardia disfarçada de sabedoria. E eu estava cansada das duas. Me levantei. Fui até a cômoda, tirei a caderneta debaixo do colchão e desta vez abri. A letra do Roberto preenchia cada linha. Aquela caligrafia precisa de contador, cada número alinhado, cada detalhe registrado como se fosse instrução para ser seguida depois que ele não pudesse mais dar. E era. Era exatamente isso. E então lembrei. Com a caderneta na mão, sentada no colchão estreito, lembrei de tudo de uma vez. Era setembro de 2020, pouco mais de 1 ano depois que o Roberto tinha morrido.
Eu ainda morava no apartamento do Ipiranga, ainda estava naquele período cinza de viuvez em que você continua fazendo as coisas no automático, mas o peso de tudo parece maior do que deveria. Valdemar tinha me ligado para saber como eu estava. Ligava sempre. Era daqueles amigos que o Roberto tinha escolhido bem. E eu fui até o escritório dele numa tarde de terça, no centro de São Paulo, num prédio velho com cheiro de papel e madeira que me lembrava de sala de professores. Sentei na cadeira de frente à mesa enorme e disse: Valdemar, o Marcos vai pedir dinheiro. Não era pergunta. Era certeza que eu carregava a tempo. Ele me olhou por cima dos óculos sem dizer nada. Se eu vender o apartamento, eu continuei, quero que meu nome fique em tudo. Qualquer coisa que seja comprada com o meu dinheiro fica no meu nome. Não por maldade, por precaução. Valdemar ficou quieto um momento, depois abriu uma gaveta e tirou um bloco de notas. Você lembra do que o Roberto dizia? Nunca coloca tudo num lugar só. Exatamente. Ele começou a anotar. Então vamos fazer assim. Se você vender, você é a compradora formal de qualquer imóvel. A escritura sai no seu nome. O que sobrar da venda, você guarda separado, conta só sua, não menciona para ninguém. Levantou os olhos. Irene, se um dia precisar usar isso, vai ser a coisa mais importante que você fez. Eu assinei o que ele preparou. Fiz tudo do jeito que ele orientou. A poupança separada, a conta só minha, o documento pronto para quando o Marcos fizesse o pedido. Que fez? 6 meses depois, sentado na minha mesa de jantar, tomando o café que eu tinha feito, com aquela expressão de filho que está prestando um favor enquanto pede um. Valdemar tinha ido ao cartório comigo. Tinha ficado ao meu lado enquanto eu assinava. E quando Marcos ligou para saber como foram os papéis, Valdemar tinha respondido pelo meu telefone com a voz de quem confirma o óbvio. Tudo certo, Marcos. Sua mãe assinou tudo. Verdade completa. Marcos não perguntou mais nada. Nos 3 anos seguintes, eu tinha feito as transferências para o financiamento pelo aplicativo do Banco do Brasil, de madrugada, quando a casa dormia. 36 parcelas, R$ 120 mil. A última, debitada em outubro de 2024. Eu tinha ficado olhando para o celular naquela manhã, vendo a confirmação e não tinha sentido euforia. Tinha sentido o Roberto do lado. Você fez certo, Irene. Guardei o celular. Guardei a caderneta. E fui fazer café como se fosse um dia normal. Voltei ao presente. Ao quartinho. A caderneta na mão. O sol já estava diferente embaixo da porta. Tinha passado tempo. Fechei a caderneta com cuidado, passei a mão na capa azul como quem cumprimenta alguém e coloquei no bolso do avental em vez de esconder de volta debaixo do colchão. O celular vibrou. Mensagem do Marcos. Mãe, sábado à tarde a gente precisa conversar sobre algumas coisas. Flávia vai chamar a doutora Conceição também. Fica em casa. Li 3 vezes. Conversar sobre algumas coisas. Com doutora Conceição presente. Na casa que era minha. Levantei. Fui até a janelinha alta do banheiro, a única abertura que dava para o lado de fora naquela ala da casa, e olhei para o pedaço de céu que cabia ali. Sábado. Eram 2 dias. Peguei o celular e disquei para o Valdemar. Ele atendeu no segundo toque, como sempre. Irene. Valdemar, eu disse, chegou a hora. Silêncio de 2 segundos. Depois ele disse: Que horas sábado? 3 da tarde. Estarei lá às 2h30. Desliguei. Fui até a sala, sentei no sofá, o sofá da sala que era minha, e fiquei quieta mais um pouco. Não de tristeza, de concentração. Como antes de uma prova difícil, quando você já estudou tudo e sabe que está pronta, mas ainda precisa de um momento de silêncio antes de virar a folha. 2 dias. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou em algo que você conhece. Porque você sabe o que é ter paciência demais com quem não merece. Deixa um like para que mais mulheres vejam que não estão sozinhas nessa. Se inscreve no canal para nunca esquecer do seu valor. E clica em Hyper. É rápido e faz toda a diferença para esse conteúdo chegar em quem precisa. Me conta aqui embaixo.
Você já se sentiu invisível dentro da sua própria casa? Escreve aí, porque o que vem agora, ninguém espera. Na sexta à noite, depois que a casa dormiu, eu abri o armário do quartinho e peguei a pasta bege que eu guardava atrás das roupas de inverno, numa caixa de sapato de papelão, que ninguém abre, porque ninguém imagina que tem algo lá. A pasta estava lá desde 2021, 3 anos. Cada documento dentro, na ordem que o Valdemar tinha me ensinado: escritura do imóvel na primeira aba, comprovantes das transferências mensais na segunda, extrato da poupança na terceira e, na última, uma cópia da certidão de quitação do financiamento que tinha chegado pelo correio em novembro e que eu tinha assinado e guardado sem dizer nada a ninguém. Fui folha por folha, tudo em ordem, tudo intacto. Dobrei a pasta, coloquei dentro de uma sacola de tecido que parecia sacola de mercado e guardei atrás do casaco mais grosso no armário. Simples, invisível, do jeito que eu tinha aprendido a guardar as coisas. Às 7 da manhã do sábado, Dona Sônia me esperava no portão, como toda semana. Eu tinha ligado para ela na quinta à tarde. Sônia, preciso te contar uma coisa. E ela tinha ouvido tudo sem interromper, que era o jeito dela de respeitar. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio 2 segundos e disse: Irene, você tem certeza? Eu disse que tinha. Ela disse: então, vai fundo. Tomamos café no portão, em voz baixa, as duas de pé na calçada com a xícara na mão, enquanto a rua de Mauá acordava devagar naquela manhã de dezembro. Sônia me contou que tinha ligado para o CRIAS do município semanas antes, na época, quando tinha percebido que eu estava perdendo peso e que algo não estava certo, e que uma assistente social chamada Viviane tinha feito uma visita discreta, conversado comigo sem que eu soubesse do contexto completo e registrado tudo num relatório. Ela me mandou uma cópia, Sônia disse, tirando um envelope do bolso do casaco. Achei que você ia querer ter. Peguei o envelope. Coloquei na sacola de tecido junto com a pasta bege, sem abrir. Sônia me olhou com aqueles olhos de quem passou a vida toda vendo as coisas antes dos outros e disse: cuida de você hoje. Abracei ela, o abraço demorado, de verdade, que eu não tinha dado em ninguém fazia um tempo. Voltei para dentro. Eram 2:30 quando o Valdemar chegou. Eu ouvi o carro dele parar na rua e esperei sentada na cadeira do meu quartinho, caderneta no bolso, sacola de tecido no colo. Ouvi a campainha, ouvi os passos de Flávia no corredor, ouvi a voz dela com aquele tom de quem não esperava a visita. Boa tarde, posso ajudar? Boa tarde, disse Valdemar, com aquela voz de 74 anos que passou décadas em sala de audiência e não sobe um tom nem quando precisa. Sou Valdemar Souza, advogado. Estou aqui a convite da Irene. Pausa de 2 segundos. Ela não me avisou que ia chamar ninguém, disse Flávia. Ela me avisou, respondeu Valdemar. Levantei. Saí do quartinho com a sacola no braço e fui até o corredor. Flávia me olhava com uma expressão que eu nunca tinha visto nela. Não era raiva, era cálculo, tentando entender o que tinha mudado. Sorri para ela. Vamos para a sala? Eu disse. O Marcos já chegou? Marcos estava na sala, sentado no sofá com o celular na mão. Quando me viu com Valdemar, levantou devagar. Mãe, quem é esse senhor? Amigo do seu pai, eu disse, simples, sem explicar mais. Senta, Marcos, a doutora. Conceição vem a que horas? 3, ele disse, sem tirar os olhos de Valdemar. Ótimo, então temos tempo de organizar. Sentei na poltrona de frente para a janela grande da sala, a que dava para o quintal com a mangueira, a janela que eu via toda manhã, mas que pertencia a um cômodo que há anos não era meu. Valdemar sentou na cadeira ao meu lado, tirou os óculos do bolso, passou um lenho nas lentes e colocou. Marcos ficou no sofá. Flávia ficou parada perto da porta da cozinha, com os braços cruzados, o celular na mão. As crianças estavam na casa da avó materna. Flávia tinha providenciado isso, o que significava que ela também estava se preparando para uma conversa difícil, só que para um resultado diferente. O relógio da sala marcava 2:45.
Coloquei a sacola de tecido no colo e senti o peso da pasta bege dentro dela. 3 anos de documentos. 36 comprovantes de transferência. Uma escritura. Uma certidão de quitação. Um relatório de assistente social. E a caderneta azul do Roberto no bolso do avental. Não porque eu ia precisar mostrar, mas porque ela ficava bem ali, do meu lado, como ele sempre ficou. Do lado de fora, um carro parou. A campainha tocou. Doutora Conceição tinha chegado. Marcos foi até a porta. Eu não me movi. Olhei para o quintal, para a mangueira que estava carregada de frutas verdes que iam amadurecer mais para frente, e pensei que ia ter manga esse ano. Ia ser um bom verão. A porta da sala se abriu. Doutora Conceição entrou com aquele sorriso dela, o sorriso de quem está sempre chegando para cuidar de alguém que não pediu para ser cuidado. Usava uma blusa azul marinha, carregava uma pasta de couro e quando me viu sentada na poltrona com a sacola de tecido no colo e Valdemar ao meu lado, o sorriso travou por um segundo, quase imperceptível. Mas eu sou professora. Passei 31 anos lendo o rosto de gente que tenta esconder o que pensa. Dona Irene, ela disse, e a voz estava controlada. Que bom que a senhora está bem disposta hoje. Sempre estive, eu disse. Marcos fechou a porta. Flávia continuava parada perto da cozinha. Doutora Conceição sentou no sofá ao lado de Marcos, abriu a pasta de couro e olhou para mim com aquela expressão de médica que vai dar diagnóstico que o paciente não quer ouvir. Dona Irene, o Marcos e a Flávia me chamaram porque estão preocupados com a senhora. Com a saúde, com o bem-estar, com as condições de vida. A gente queria conversar sobre o futuro. Antes de qualquer conversa sobre futuro, eu disse, eu preciso mostrar uma coisa. Silêncio. Valdemar não se mexeu. Eu abri a sacola de tecido, tirei a pasta bege, coloquei no colo com cuidado. Marcos olhava para a pasta com uma expressão que eu não consigo descrever. Era como se ele estivesse vendo um objeto que não devia existir, um objeto que violava alguma lei da natureza que ele tinha estabelecido na cabeça dele. O que é isso, mãe? Documentos, eu disse. Vou mostrar um por um. Com calma. Abri na primeira aba. Essa é a escritura do imóvel. Tirei a folha, coloquei na mesa de centro para todos verem. Comprado em abril de 2021. Nome do proprietário: Irene Cavalcante. Pausa. Meu nome. Marcos não se mexeu. Flávia descruçou os braços. Espera. Marcos disse, devagar, como quem está tentando reorganizar as peças de um quebra-cabeça que teimam em não encaixar. Mãe, eu sei que o apartamento foi comprado com o seu dinheiro, mas a escritura está no meu nome, eu repeti. Sempre esteve. Você não foi ao cartório, Marcos. Mandou uma mensagem perguntando como foram os papéis e o Valdemar respondeu que estava tudo certo. Estava. Só não era do jeito que você imaginou. Marcos virou para Valdemar. O senhor participou disso? Fui o advogado da Irene na transação, Valdemar disse, com aquela voz calma de quem não precisa se defender. Tudo dentro da lei, tudo registrado em cartório. Mas a senhora morava aqui, a gente pagava as contas. Vocês pagavam as contas com o meu dinheiro, eu disse. E a voz não subiu. Não precisava subir. 3.000 reais por mês que eu transferia para sua conta desde 2021. Você chamou de contribuição para as despesas da casa. Ao longo de 3 anos, eu contribuí com 108.000 reais. Quer o extrato? Abri na segunda aba. 36 comprovantes de transferência, um por mês. Todos com data, todos com o nome da conta de destino. Coloquei na mesa ao lado da escritura. Flávia tinha se movido. Estava parada no meio da sala agora, olhando para os papéis com uma expressão que eu nunca tinha visto nela. Não era mais cálculo, era algo mais perto do medo. Marcos, ela disse em voz baixa. Flávia, deixa eu resolver. Ele respondeu, mas a voz tinha um fio de descontrole que não estava lá antes. Pode continuar, disse Valdemar para mim. Abri na terceira aba. Essa é a certidão de quitação do financiamento. Tirei o documento. Coloquei na mesa. O financiamento residencial que restava quando a casa foi comprada era de 140.000 reais. Eu paguei do meu bolso.
120 mil da poupança que eu guardei da venda do meu apartamento. Mais 20 mil que eu economizei ao longo dos anos da aposentadoria que sobrava. Olhei para Marcos. Você sabia que eu tinha poupança? Ele ficou em silêncio. Não sabia, eu disse. Porque eu não contei. Porque o Roberto me ensinou que a gente nunca coloca tudo num lugar só. Marcos ficou de pé de repente. Não com raiva, com aquele tipo de descontrole que vem quando o chão some. Mãe, como você fez isso sem me falar? A gente morava aqui junto, eu achava que... Você achava o quê? Minha voz continuou no mesmo tom. Que porque eu era velha e morava no quartinho dos fundos, sem janela, eu tinha parado de pensar? Que porque você fechou a geladeira na minha frente eu esqueci que a casa era minha? A palavra geladeira caiu na sala como pedra em poço. Silêncio absoluto. Doutora Conceição tinha parado de escrever. Ela estava olhando para mim com uma expressão diferente da que tinha entrado. Não mais clínica, não mais de cuidado performático. Era uma expressão que eu reconheci, de mulher que está reavaliando o que achava que sabia. Dona Irene, ela disse, cuidadosa, eu não sabia de toda essa situação. Eu sei que não sabia, eu disse, sem rispidez. Você veio aqui a convite deles, com as informações que eles te deram. Mas enquanto você elaborava plano alimentar para reduzir meus laticínios integrais, eu estava pagando o financiamento desta casa sozinha, toda noite, do celular, enquanto a casa dormia. Ela fechou a pasta de couro. Não disse mais nada. Flávia tinha ido sentar no sofá ao lado de Marcos. Estavam os dois juntos agora, ombro a ombro. E pela primeira vez, desde que eu tinha chegado em Mauá, eu vi neles, não os antagonistas calculistas que tinham me empurrado para o quartinho. Vi dois adultos que tinham tomado decisões ruins e agora precisavam encarar o resultado. Isso não me fez sentir pena. Me fez sentir mais firme. Marcos, eu olhei para o meu filho. Você me pediu para vender o apartamento que era meu. Eu vendi e dei 200 mil reais para você. Vim morar aqui achando que era família. Em 2 anos, você reorganizou minha prateleira, me tirou do meu quarto, falou por mim na frente do médico, me humilhou no grupo de família e mandou uma nutricionista para me convencer de que eu precisava de asilo. Pausa. Eu tenho 70 anos. Ensinei português e literatura para mais de 2.000 alunos. Cuidei do seu pai sozinha por 2 anos enquanto ele morria. E na semana passada, você fechou a geladeira na minha frente. Marcos abriu a boca. Fechou. Você subestimou a mulher que te criou, eu disse. Isso tem consequência. Valdemar abriu a pasta que trouxe, uma pasta diferente da minha, e colocou um documento na mesa. Notificação extrajudicial, ele disse, para ninguém em particular, com aquela voz de quem está apenas informando o óbvio. Solicita a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 dias a contar de hoje. Flávia pegou o documento, leu, largou na mesa. 30 dias, ela disse, com voz que tentava soar firme e não conseguia. Marcos, a gente tem 2 filhos. A gente não pode... Flávia. Minha voz foi direta, sem crueldade, mas sem espaço para dúvida. Você tem renda. O Marcos tem renda. Vocês têm o apartamento em Santo André que vocês nunca venderam. Eu sei porque o Marcos me contou em 2021 que ia alugar por enquanto. Vocês têm onde ir. Meus netos vão estar bem. Marcos estava olhando para o documento. Ele tinha aquela expressão de quando era menino e tinha errado algo grave e sabia que não tinha saída. Eu reconheci essa expressão. Ela não mudou em 40 anos. Só que desta vez eu não ia estender a mão para facilitar. Mãe, ele disse, e a voz tinha quebrado num lugar. Eu não sabia que estava chegando a esse ponto. Eu sei que não sabia, eu disse. E era verdade. Essa era a parte mais triste de tudo. Não que ele fosse monstruoso. Era que ele nunca tinha se dado ao trabalho de prestar atenção. Mas chegou. Doutora Conceição levantou. Pegou a pasta de couro. Dona Irene, peço desculpa por qualquer coisa que tenha contribuído para essa situação. Me olhou por um segundo, depois olhou para Marcos com uma expressão que eu interpretei como distanciamento. Não acho que minha presença aqui é mais necessária. Saiu.
Ouvi os passos dela no corredor, a porta da frente, o carro. Restamos nós três na sala. Eu, Marcos, Flávia. E Valdemar quieto ao meu lado, como Roberto sempre ficava quando eu precisava falar por mim mesma. Ainda tenho uma coisa a mostrar, eu disse. Abri na última aba da pasta. Era o relatório da Viviane, a assistente social do CREAS. 2 páginas. Linguagem técnica, mais clara. Descrevia padrão de controle alimentar, restrição de espaço físico dentro do domicílio, isolamento social progressivo, dependência financeira induzida. Tinha data, tinha assinatura, tinha o carimbo do CREAS de Mauá. Coloquei na mesa. Isso é o que profissionais de proteção social chamam quando descrevem o que aconteceu aqui nos últimos 3 anos. Eu disse. Não estou usando isso agora. Estou guardando. Se os 30 dias passarem sem que vocês saiam voluntariamente, o Valdemar sabe o que fazer com esse documento. Flávia ficou branca. Marcos passou a mão no rosto. Mãe, ele disse baixinho, a senhora vai nos denunciar? Espero não precisar, eu disse. Mas dessa vez, quem decide não é você. Ficamos em silêncio por um momento que durou muito mais do que qualquer relógio consegue medir. O quintal estava quieto lá fora. A mangueira não se movia. O sol de dezembro entrava pela janela grande da sala. A janela que eu via toda manhã do corredor, mas que fazia quanto tempo eu não ficava sentada de frente para ela. Valdemar recolheu os papéis. Eu recolhi a pasta bege. Me levantei com o cuidado de sempre, os joelhos, o tempo, mas erguida. Marcos e Flávia continuavam no sofá, ombro a ombro, olhando para os documentos na mesa como se esperassem que eles desaparecessem. 30 dias, eu disse, já de pé. Natal vocês podem passar aqui se quiserem, por causa das crianças, mas em janeiro preciso que a casa esteja desocupada. Fui até o corredor. Parei um segundo, sem virar, e disse: E Marcos, a geladeira é minha, sempre foi. Ouvi ele soltar o ar. Não foi resposta, foi rendição. Valdemar saiu comigo. Na calçada, ele parou, olhou para mim e disse apenas: Roberto estaria orgulhoso. Eu botei a mão no bolso do avental. A caderneta azul estava lá. Passei o polegar na capa sem tirar. Eu sei, eu disse. Fui até o corredor, mas antes que eu desse mais de 2 passos, ouvi a voz de Flávia. Dona Irene. Parei. Me virei. Ela estava de pé no meio da sala, e pela primeira vez em 3 anos eu a vi sem o escudo, sem o sorriso de quem organiza, sem a postura de quem administra. Era só uma mulher de 38 anos que tinha calculado errado e agora precisava lidar com o resultado. Eu quero entender uma coisa, ela disse. Voz controlada, mas com um fio de algo genuíno. A senhora sabia desde o começo, desde antes de chegar aqui, e ficou 3 anos sem dizer nada. Fiquei, eu disse. Por quê? Olhei para ela por um momento. Era uma boa pergunta. Melhor do que eu esperava dela. Porque eu queria dar uma chance de vocês fazerem diferente, eu disse. Cada vez que vocês reorganizavam minha prateleira, cada vez que vocês mandavam mensagem no grupo me humilhando, cada vez que o Marcos falava por mim no médico, eu esperava. Esperava alguém perceber, alguém pedir desculpa, alguém me olhar e me ver. Flávia ficou quieta. Ninguém percebeu, eu disse. Sem raiva, era quase descritivo. Então eu parei de esperar. Marcos tinha levantado do sofá. Estava parado no meio da sala, com aquela expressão de criança que eu conhecia tão bem e que naquela hora me custava mais do que tudo. Mãe, ele disse, eu não fiz isso com intenção de... Marcos. Minha voz foi firme, mas não fria. Intenção não é o que conta. O que conta é o que foi feito. E o que foi feito foi isso. Você olhou para sua mãe de 70 anos, que vendeu o apartamento dela, que contribuiu com a aposentadoria dela, que cuidou do seu pai sozinha, enquanto você não podia, e você fechou a geladeira na frente dela e disse que ela não pagava a comida. Ele baixou a cabeça. Eu criei você melhor do que isso, eu disse. Isso não é culpa.
É fato. Eu sei que criei. A sala ficou quieta. Flávia olhava para o chão. Marcos olhava para o chão. Valdemar estava perto da porta, quieto como sempre ficava quando eu precisava falar por mim mesma. Foi Flávia quem quebrou o silêncio. E os meninos? A gente precisa de tempo para encontrar um lugar. Natal vocês passam aqui, eu disse pela segunda vez. Por causa dos meninos. Mas em janeiro a casa precisa estar desocupada. Vocês têm o apartamento de Santo André. Sei que está alugado. Desfaz o contrato de aluguel ou encontra outro lugar. Mas a data não muda. Flávia assentiu. Estava prestes a dizer algo quando o celular dela vibrou. Ela olhou. Olhou de novo. A expressão mudou. Um clarão de algo que não era tristeza. O que foi? Marcos perguntou. Ela virou o celular para ele. É a Cláudia. Viu o status do Valdemar no WhatsApp sobre a reunião. Olhei para Valdemar. Ele levantou uma sobrancelha com ar de inocência completamente não convincente. Não botei detalhes, ele disse. Só coloquei que estava em reunião de orientação jurídica em Mauá. A Cláudia quer saber o que está acontecendo, Flávia disse, ainda olhando para o celular. Podem contar, eu disse. Eu não tenho nada a esconder. Marcos pegou o celular de Flávia, olhou para o status do Valdemar e depois olhou para mim com uma expressão que eu não conseguia ler inteiramente. Tinha vergonha, tinha confusão, tinha o início de alguma coisa que parecia arrependimento de verdade. Não o arrependimento de quem foi pego, mas o tipo que demora mais a chegar e dói diferente. Mãe, ele disse, eu precisava que você tivesse me dito antes que estava. Não, eu disse, você precisava ter prestado atenção. São coisas diferentes. Ele ficou em silêncio. Tem mais uma coisa, eu disse. Fui até a poltrona, peguei a sacola de tecido e tirei o envelope que Dona Sônia tinha me dado de manhã. Abri. Eram 2 folhas, o relatório da Viviane, que eu já tinha mostrado, mas atrás delas havia algo que eu não tinha visto antes de abrir. Uma carta escrita à mão, de Viviane para mim, que Sônia não tinha mencionado. Li em silêncio. Era curta. Dizia que no decorrer da visita ela tinha identificado que eu apresentava sinais de isolamento e restrição alimentar consistentes com o que os protocolos de proteção ao idoso descrevem como violência psicológica de baixa intensidade, e que eu tinha o direito de registrar queixa formal a qualquer momento. Dobrei a carta. Coloquei no bolso junto com a caderneta. Marcos. Olhei para o meu filho pela última vez naquela tarde. Eu não vou registrar queixa. Não porque o que aconteceu não foi sério. Foi. Mas porque você é meu filho. E porque eu ainda acredito que você pode ser melhor do que o que mostrou aqui. Ele ficou me olhando. Mas saiba que existe esse registro, que existe esse relatório, e que se algum dia, você tentar me tirar algum direito, fingir que não estou bem, chamar algum profissional para me convencer de que preciso de asilo, eu vou usar tudo que tenho, sem hesitar. Marcos assentiu. Devagar, como se o pescoço estivesse pesado. Entendeu? Eu disse. Entendi, mãe, ele disse, baixinho. Era a voz dele de quando tinha errado de verdade. Eu conhecia essa voz fazia 40 anos. Levantei. Valdemar se levantou junto. Fui até o corredor, parei na porta da cozinha e olhei para a geladeira. A geladeira grande de dupla porta que Flávia tinha reorganizado em 2021 e onde a minha prateleira ficava embaixo de todas as outras. Abri a porta. Devagar, sem me abaixar. Peguei do meio, não da prateleira de baixo. Peguei o iogurte grego que estava lá desde ontem. Fechei a geladeira, sem pedir licença, sem olhar para trás. Valdemar estava me esperando na porta de entrada. Saímos juntos, e quando a porta da casa fechou atrás de mim, o sol de dezembro em Mauá estava pleno, quente, daquele jeito que no ABC paulista tem cheiro de mangueira e de asfalto e de verão que ainda não acabou. Parei 1 segundo no caminho do portão. Tirei a caderneta do bolso, segurei ela com as 2 mãos, olhei para a capa azul. Valdemar ficou quieto do meu lado. Obrigada, Roberto, eu disse em voz baixa. Guardei a caderneta. Fui embora. 3 semanas depois, a casa era minha de verdade.
Não no papel, que no papel já era fazia 4 anos, mas no silêncio. No tipo de silêncio que só existe quando você está sozinha, num espaço que é completamente seu, sem ninguém reorganizando nada, sem ninguém comentando o que você come, sem ninguém ocupando o quarto que era seu. Marcos e Flávia foram embora na segunda semana de janeiro de 2025. Levaram os móveis deles, as crianças, as caixas organizadas por Flávia, com a eficiência de quem faz gestão até quando está sendo expulsa. Antes de ir, Marcos ficou parado na porta da sala por um momento, me olhando. Não disse nada de especial. Disse, "Cuida de você, mãe." Eu disse, "Pode deixar." Ele foi. Não chorei. Não porque não doeu. Doeu. Filho é filho, sempre vai doer. Mas tinha passado do tempo de confundir dor com fraqueza. Na primeira manhã sozinha, abri todas as janelas. Comecei pelo quarto de frente, o que tinha sido meu quando cheguei, que virou o escritório do Marcos e que agora estava vazio, cheio de luz de manhã. Abri a janela. O ar de verão de Mauá entrou com cheiro de mangueira. As mangas tinham amadurecido, como eu sabia que iam. Fiquei um tempo ali parada, olhando para a rua. Depois fui para a cozinha. Abri a geladeira, as 2 portas, de par em par, como quem abre os braços. Reorganizei tudo do jeito que eu queria. O iogurte grego na prateleira do meio, na altura dos olhos. O queijo prato do lado. Nada embaixo que eu precisasse me abaixar para pegar. Fechei. Abri de novo. Peguei o iogurte. Comi de pé na cozinha, olhando pelo quintal, com a mangueira carregada e o sol entrando torto e bonito pela janela. R$ 4,50. O iogurte mais caro que eu tinha visto em meses. Comi devagar, com calma, como pessoa que tem o direito de comer onde quer dentro da própria casa. Fui até o quartinho dos fundos, peguei a gaveta da cômoda, onde tinha guardado o cream cracker por meses, e jogei o pacote fora. Não precisava mais. Abri a janelinha do banheiro do fundo, a única que existia naquela ala, e olhei para o pedaço de céu que cabia ali. Menor do que o do quarto de frente. Mas agora eu não precisava mais ficar naquele quarto. Levei a cômoda para o quarto de frente. O meu quarto, com janela para a rua, com sol de manhã. Coloquei a caderneta do Roberto em cima da cômoda, não mais debaixo do colchão. Ela não precisava mais de esconderijo. Eu não precisava mais esconder nada. Liguei para o Valdemar para agradecer. Ele disse, "Irene, o Roberto escolheu bem." Eu disse, "Eu sei, você também." Ele riu. Aquele riso velho de homem que já viu muita coisa e ainda consegue rir. Desliguei com carinho. Fui até a sala. Sentei na poltrona de frente para a janela grande. A janela que dava para o quintal, para o verão, para a mangueira. Tirei a caderneta do bolso e abri na última página preenchida pelo Roberto. A letra dele, miúda e precisa, terminava com uma frase que eu não tinha prestado atenção nas outras vezes que tinha aberto. "Para Irene, quando precisar, você vai saber." Eu soube. Fechei a caderneta com cuidado. Coloquei na poltrona do lado como quem faz companhia a alguém. Olhei para o quintal. As mangas pendendo pesadas nos galhos, o sol de janeiro em cima de tudo, o silêncio bom que só tem quando você está no lugar que é seu. 70 anos. E só agora, sentada nessa poltrona, de frente para a janela que sempre deveria ter sido minha, eu entendi uma coisa que o Roberto sabia e que levou um tempo para chegar em mim. Força não é o que você mostra, é o que você guarda, com cuidado, com paciência, no lugar certo, até chegar a hora de usar. Eu usei. Essa história acabou, mas eu tenho certeza que vai ficar com você. Se ela te tocou de algum jeito, se você reconheceu alguém nessa mulher, ou se você mesma já se sentiu assim, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias como essa. Me conta aqui embaixo. O que mais te marcou? Foi a geladeira? Foi a caderneta? Foi o momento em que ela abriu a porta de par em par? Escreve aí. Tem muitas outras histórias de mulheres que não desistem esperando por você aqui no canal. Se inscreve e clica em Hyper para não perder a próxima.